parecem duas realidades diferentes, né? Eu acho que a única coisa em comum que Parece São Paulo não, e Palmeiras são, né? é, é, são evidentes realidades diferentes. A única coisa em comum é que Palmeiras e São Paulo estão disputando o mesmo campeonato e talvez se encontrem numa semifinal se os dois passarem lá no Allianz, né? Para ter mais uma polêmica da questão do gramado sintético. A, o jogo de ontem, acho que o jogo de ontem foi essa declaração do Zubeldia, ela foi a mesma quando ele chegou para esse jogo, né? Aquela declaração antes do jogo foi mais ou menos nesse tom, né? Da justiça nas críticas em relação a ele. No jogo, ele recebeu o apoio da torcida e o time, de fato, se comportou de uma maneira diferente. Não só taticamente, mas também em termos de foco, entrega, competição, né? Nesses aspectos, taticamente, de entrega, apareceu o jogo com o Palmeiras, que o São Paulo tinha feito no domingo passado. Só que o São Bernardo é mais frágil que o Palmeiras. Acho que o São Bernardo até se surpreendeu com a postura tática, a linha de três do São Paulo, Oscar e Lucas e André Silva. O Mancini falava uma coisa no ano passado e eu também me chama a atenção. Quando tem algum jogo, qualquer jogo significativo, brasileiro, tal, não sei o quê, é incrível como o São Paulo, por vezes, começa o jogo de uma forma diferente, mas bem organizado. Essa formação, esse conjunto tiveram um treino no sábado para enfrentar o São Bernardo. E o time de São Paulo estava ajeitadinho. E conseguiu fazer um bom jogo e tal. Vai ter aí a lástima da lesão do Pablo Maia, que é uma questão para a temporada, né? Pablo Maia, possivelmente, se operar, só vai voltar no segundo semestre, que é já uma situação que afligiu o Zubeldia o ano passado. Aconteceu a mesma coisa com outro tipo de contusão, com o mesmo jogador, logo na chegada do Zubeldia, né? Então, a vitória, o jeito que o time se comportou, a avaliação tática, as boas notícias ficam meio ofuscadas pela lesão do Pablo. Mas assim como o Palmeiras, não andar para o São Paulo ou qualquer clube que esteja nas finais do Paulista pensar só no Campeonato Paulista. E aí que é a situação, que vai respingar também no Zubeldia e naquela onda da semana passada que chegou até a possibilidade do Fernando Diniz. Como comentamos aqui, você estava ausente, Tironi, na sexta-feira, sobre a onda Fernando Diniz. A gente pode até explicar um pouco melhor, porque o Zubeldia estava, ou está ainda ameaçado, né, em tese de perder o cargo. E aí, para você olhar a temporada, é como o Mancini também costuma dizer. Faz sentido pensar na troca de um treinador com a temporada do São Paulo desta forma? Um clube que não consegue, por enquanto, honrar seus compromissos e ter um mísero dinheiro para fazer um investimento? Quando você compara pela história que o Palmeiras de reconstrução fez, e não foi de uma hora para outra, que o Palmeiras tenha hoje 25 milhões de euros para contratar um jogador, faltando 5 dias para fechar a janela, e que o Corinthians tem a terceira folha de pagamento do país, você fala, mas são mundos diferentes. E que o Santos tem investido 500 vezes mais que o São Paulo, você fala, são mundos diferentes. E que o Bragantino tem investido mais que o São Paulo, são mundos diferentes. Então o mundo do São Paulo é o mundo do São Paulo do Zubeldia, é isso aí. E acho que como o presidente não fala, talvez a Leila esteja falando demais. O Augusto Melo, quando fala, rapaz... Mas o Casares não fala, ele só posta fotografia no Instagram. Quando ele não esclarece o ano de 2025 do São Paulo, eu falava aqui desde o final do ano passado, o São Paulo vai na contramão de todo mundo. Isso vai ter um custo, literalmente, financeiro e esportivo, né? Então, agora, quando você perde um jogador, você fala, o que eu vou fazer, cara? Não tem mais o que fazer. Não tem de onde tirar, né? É o que acontece não só para o São Paulo do Paulista, que vai jogar contra o Novo Horizontino em casa, mas para o São Paulo da temporada, que fora o Mundial, vai disputar as mesmas coisas que o Palmeiras. Vai ser cabeça de chave na Libertadores, vai jogar o Brasileirão, vai jogar a Copa do Brasil,
E vai ser o mesmo, possivelmente, se o Corinthians avançar na Libertadores, também vai jogar a Libertadores, também vai jogar o Brasileiro, também vai jogar a Copa do Brasil. E nessa situação, eu acho que o São Paulo tem possibilidades, e o Paulista, por mais tortuoso que foi, ele mostrou algumas situações que o São Paulo pode aproveitar. Táticas, essa é uma, a dos 3 zagueiros, o quarteto em algum jogo. E acho que, por caminhos tortuosos, o Zubeldia acabou fazendo um trabalho de peneiragem para a parte decisiva da competição e para o que vem aí para o ano. Né? E ontem o São Paulo teve um bom jogo depois de muito tempo, uma boa vitória e algumas soluções, ao mesmo tempo em que perde um jogador fundamental. Então, esse é o cobertor curto de um clube que eu disse para você, Tironi. Depois, se você quiser discutir o Diniz, a gente discute. Um clube grande que não tem resultado e não tem dinheiro, ele está ferrado. Né? E o São Paulo não tinha resultado até esse jogo, fazia muito tempo, e não tem dinheiro. Tem time que não tem resultado e tem dinheiro. Então, o Cruzeiro, olha lá, não tem resultado. Vou contratar o técnico europeu, vou contratar mais 5 jogadores. O São Paulo não tem dinheiro. Simplesmente é isso. Né? Então, tem que ter resultado com essa turma aí mesmo. Não adianta inventar. A conta não é tão simples assim. Quando você não tem dinheiro, a chance de você não ter resultado aumenta menor. Bastante, né? É bem menor. Agora, Vessa, o São Paulo fez até um bom jogo ontem, 3-1 contra o São Bernardo. O São Bernardo é um time forte, classificou em primeiro no grupo do Palmeiras, vale lembrar. Mas perdeu o Pablo Maia. E aí não se sabe se vai operar, se não vai operar, mas simples não é. E o cara acabou de voltar, é duríssimo, hein? O rosto dele e o choro dele, enfim, o olhar dele é de quem sabe que teve alguma coisa além de uma coisa simples. O jogador sabe, né? O jogador escuta, às vezes, o barulho. O Avelar contou. Quando eu vi o meu joelho estalar, eu sabia que era cruzado. Então, assim, o rosto dele é de quem sabe que alguma coisinha além aconteceu. O Luiz Gustavo ainda não tá bom, né? Então você ainda tem esse agravante. Deve demandar um pouquinho de tempo, é isso? Ou tá para voltar? Só por uma possível semifinal. Acabou agora, completaram os 40 dias da consolidação da fratura no dedinho, e agora ele pode voltar a treinar normalmente sem restrição, mas pelo menos uma semana de treino. Se o São Paulo passar do Novo Horizontino, possivelmente numa semifinal ele tenha condição. E o que mais pega na lesão não é nem a qualidade do Pablo, tudo que ele já fez, que todo mundo sabe disso. É porque, de alguma maneira, ele e o Alisson estavam potencializando a possibilidade do quarteto jogar. Esses dois ali atrás estavam dando sustentação, saída de bola, para que os 4 lá na frente pudessem resolver. A ponto de agora o torcedor ver uma partida como essa, com outro sistema tático, fala, cara, acho que a gente achou, hein? Dá para ir sem o quarteto e virar uma discussão agora. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, aquela realidade, se algum maluco chegasse na segunda-feira depois da vitória sobre o Corinthians com o quarteto e falasse, olha, eu acho melhor jogar com 3 zagueiros, viu? Eu acho que não pega nada jogar aí com os 4 da frente. Essa pessoa ia ser colocada em praça pública para ser enforcada, porque não tem, aquilo era uma verdade completamente absoluta. Aí agora mete uma boa vitória contra o São Bernardo, que ninguém quase ganha dos caras, eles estão bem, com outro sistema tal. Olha, acho que o quarteto já não dá, hein? Agora dá para, a gente tem que abrir mão do quarteto, já quase está virando uma verdade absoluta. A gente tem que tomar só cuidado nesse ponto. Mas, repito, a saída do Pablo Maia, que junto com o Alisson estava potencializando bastante a possibilidade dos 4, talvez agora isso realmente possa ser repensado, porque esse suporte por trás não vai ter. Então fica essa sinuca de bico no momento decisivo para o treinador, né? Massa. Pois 3 zagueiros, muito bonito e tal, mas sem a dupla de volantes. O Alisson também não jogou ontem e vai voltar agora, tá em fase de recuperação.
mas os dois volantes aí com problemas. O São Paulo, de novo, com problemas no começo da temporada, mas pelo menos achou um time. E o Zubeldia, se você é sincerão, fala também sobre isso. Cara, acho que é o primeiro passo de um treinador extremamente inteligente, né? O Zubeldia é muito inteligente, ele é um treinador que sabe os limites dele, as limitações que tem, sabe onde está, com quem pisa. Quando eu comecei a ver aqueles posts do presidente de São Paulo abraçando o Zubeldia lá no banco de reservas, vocês viram isso? Lá no CT do São Paulo, depois ele rumo a São Bernardo, eu falei, ih, meu, se perder, já começa aquele abracinho, né? Sabe aquele abraço? Ai, meu Deus. Então, assim, cara, o Zubeldia, para mim, hoje, na minha escala, que é o último dos problemas do São Paulo. São Paulo tem problema de elenco, né? Porque, que maravilha, né? O campeonato estadual glorioso. Tá aí o Alisson machucou, agora o Pablo Maia, Luiz Gustavo com fratura no dedinho. E não vai ter jogador para pôr ali, vai ter que. É Bobadilha e quem, né? Talvez tenha que trazer alguém da base. É complicado. E nesse modelo, é 3 zagueiros e fecho, e não abro mão. Sabe? O importante foi ganhar, o importante é apresentar um bom resultado. Eu acho muito legal quando o treinador fala: olha, tem horas que as críticas são justas, tem horas que são injustas, e desta vez foram justas, porque o São Paulo vinha jogando muito mal, né? Jogando muito mal. E agora tem um desempenho bom, né? No último jogo, contra uma equipe boa, não foi uma equipe qualquer, que o São Paulo jogou e ganhou bem, né? Pôde poupar os seus jogadores pendurados, enfim. Deu certo, para o São Paulo deu certo. É a 6ª melhor campanha do Campeonato Estadual. É uma boa campanha, a 5ª, né? 19 pontos, o Santos tem 18. É uma boa campanha, tá quase 10 pontos do Corinthians, mas não importa. Está classificado na chave dele, com tranquilidade, com 2 rodadas de antecedência, vence o último jogo. Então, diante de todos os problemas que tem o São Paulo e o Zubeldia para administrar, porque tem outra coisa que pouca gente percebe, ou aliás, muita gente percebe, que é a seguinte: uma coisa, o treinador tem que toda hora falar: ô Vessa, segura aí que você vai receber daqui 15 dias, né? Ô Tiras, espera aí, mais uma semana. Ô Arnaldo, segura um pouco mais. Quer dizer, trabalhar assim em time grande é muito complicado, né? Muito complicado. E ele tá, como eu disse, vou repetir, o Zubeldia é o último dos maiores problemas do São Paulo. Sei que o torcedor do São Paulo fica bravo comigo, alguns ficam bem irritados quando eu falo isso, né? Mas é a minha visão. Acho que ele tem o elenco, ele tem jogadores na mão, né, que possa escalar. Agora, se o jogo for sábado, ele não tiver o Alisson e o Pablo Maia e o menino está com o dedo quebrado aí, como é o nome dele? Luiz Gustavo, e o São Paulo for eliminado pelo Novo Horizontino, a culpa vai ser dele, né? Evidentemente vai ser do Zubeldia. Mas analisar isso é nossa obrigação. Olha, vamos lá, Arnaldo. O Massini falou sobre a foto do Casares ali abraçado com o Zubeldia, juntos pelo São Paulo, que foi antes do jogo, né? Ele lá, o Belmonte, o Muricy, a turma lá. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Casares voltou a postar, não postava há muito tempo, muitos dias, e aí voltou a postar, né? Desse negócio que o Casares, que o Massa falou aí. Meio que um abraço ali no Zubeldia e tal. No meio desse caminho aí, pintou o nome de Fernando Diniz. E aí, explica para nós. Bom, vamos lá. O Zubeldia tem uma característica, o Massini falou da inteligência, né? Tem técnico, e a gente já viu vários, são vários exemplos, que ainda mais sob pressão, a cada entrevista fica mais encrencado. Morre pela boca. Vários. Inclusive, no São Paulo, recentemente, o Rogério Ceni e o Carpim, no São Paulo. O Zubeldia, cada vez que ele fala, ele fica menos enforcado. Porque ele é muito inteligente. E mais, ele não expõe ninguém. Ele mata tudo no peito. Né? Então ele não expõe nem jogadores, nem direção. Então fica complicado
matar o Zubeldia pela boca, né? Só os resultados ou falta dele podem matar o Zubeldia. Ele jamais vai morrer pela boca. Esse aí, olha, você pode... Até o Abel é mais destemperado, só que ele tem lastro, né? O Zubeldia, e ele, de fato, ele transmite sinceridade. Isso pega para o torcedor também. O torcedor pode gostar do carrinho do Zubeldia, dele comemorando, e acho que isso, do envolvimento, mas também de como ele comanda um time que o Mancini descreveu bem, em que os jogadores não ganham em dia, em que ele não tem contratação indicada para realizar e tudo mais. Então, o Zubeldia, ele consegue, eu acho que sustentar muitas vezes pelo discurso, mais que pela prática. Ontem teve as duas coisas, teve o discurso e teve a prática. O time jogou bem, né? E se classificou. A questão do Diniz, aí que tá. Você vê como é que o São Paulo funciona hoje. O Mancini e o Vessone vão dar risada. O Júlio Casares almoçou com o empresário do Diniz na sexta-feira, certo? E aí começou, enquanto nós estávamos aqui no G4, o Casares estava almoçando com o Juliano Bertolucci. Só que o Juliano Bertolucci, ele não é só o empresário do Diniz. Ele é o empresário do Oscar, é o empresário do Cédric. Como é que foi a contratação do Cédric? Alguém lembra? Ô, Júlio, por favor, coloca o menino aí para entrar em forma, se vocês acharem interessante. E, de fato, tem se mostrado até interessante. Seria a segunda, Sabino e Cédric. Tá jogando bem o Cédric. Mas, enfim. Mas foi assim que foi a contratação. E mais, Tironi. O empresário do Diniz, o empresário do Cédric, o empresário do Oscar, ele é uma espécie de parceiro comercial do Casares em tempos bicudos. E isso é muito comum, porque ou você faz alianças com alguém, e os empresários do futebol são os caras que têm o dinheiro sobrando, que pode dar um adiantamento. As contrações das dívidas, que o Vessone está careca de saber. O Melo quis romper com todos os empresários, todos foram para a FIFA, ele está ou ele compõe, ou ele vai ser executado. Mais ainda, o Bertolucci tem relações muito próximas com o tal grego Marinakis, que é o candidato a comprar a base do São Paulo. Então, o Mancini adora esses almoços que você tem que comer pouco e falar muito. Nesses almoços, o Diniz talvez não fosse o do cardápio, nem a entrada, nem o prato principal, nem a sobremesa, mas o fato do presidente do São Paulo estar com... E aí se constrói uma narrativa que seria, né, num aspecto, talvez essa onda de Diniz tenha reforçado, por incrível que pareça, o Zubeldia. Pelo modo que ela surgiu e pela rejeição que a torcida do São Paulo tem em relação ao Diniz. Me parece óbvia, né? Não precisa nem ser muito... E ainda teve essa vitória e tudo mais. Mas é como o Mancini falou, se o São Paulo não passar do Novo Horizontino e morrer na mesma fase em que foram demitidos poucos dias depois, Carpini e Rogério Ceni, é bem provável que o São Paulo troque o técnico. Não, mas me ajudem aqui. Então tá aí, não vou continuar porque aí eles depois começar a falar outra coisa e tal. Mas é isso, cara. O jogo do São Paulo ontem foi um excelente jogo. Gostei mesmo. Ganhar do São Bernardo lá dentro é muito difícil. O Palmeiras vai ter dificuldade nas quartas de finais. Mas agora o São Paulo vai pegar o Novo Horizontino, que é melhor do que o São Bernardo, né? E a saída do Pablo Maia, a lesão dele, vai prejudicar muito o São Paulo na minha visão. Porque o Alisson já não tá muito bem. E o Pablo Maia mal, a gente já viu ano passado sem os dois a dificuldade que foi. Então o São Paulo tem que estar de alerta ligado nesse jogo do próximo, não sei se vai ser no sábado ou no domingo, no Morumbi, vai ser lotado, vai estar lotado no Morumbi, mas o São Paulo precisa se classificar, tá? Porque já foi eliminado pelo Novo Horizontino no ano passado. Mas o jogo de ontem, ótimo jogo. Agora o Zubeldia, se for eliminado domingo, tá demitido. Ele não pode ser eliminado domingo. Se na semifinal ele for eliminado na final, eu acho que ele se garante, né? Mas o time pequeno aí ele vai ser demitido. Então, a vitória é a vitória do alívio, a vitória que traz de confiança de volta fora de casa. E bora ver agora. Tem uma semana de descansar aí pra quartas de finais no Morumbi. Valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. O que você acha? André Silva tem que ser titular no lugar do Caleri ou não? Comenta aí.
Então esquece para o Band Sport, link na descrição. Valeu? É nóis!